Muito bem, nesse vídeo nós veremos o último pseudônimo dado a São José na carta Patris Corde. É justamente esse que nos apresenta o slide, Pai na Sombra. Então, a carta apresenta que o escritor polaco chamado Jan Dobraszynski, no livro chamado A Sombra do Pai, ele narrou a vida de São José em forma de romance e apresenta ali São José a partir de uma imagem sugestiva da sombra. Sombra de quê? São José é a figura que Jesus tem do Pai celeste aqui na terra. É aquele Pai a quem ele foi doado, a quem ele foi confiado a proteção, aquele Pai que ele segue os passos, que ele nunca quis se afastar, né, enquanto estava com ele. Então essa é a imagem sugestiva de sombra, desse Pai na terra, que é justamente a imagem do Pai celeste. Não se nasce pai, torna-se pai ao longo de um percurso, ao longo de um processo. Há dentro de cada um essa possibilidade, mas a prática é que levam justamente a essas etapas, esse processo de se fazer pai. Não se nasce pronto. E assim São José também vai se fazendo. E não se torna pai apenas também por colocar um filho no mundo. A carta ressalta isso. Porque o que é chamado aqui é o cuidado, aquele que responsavelmente assume a paternidade do filho. E São José marca-se também por essa qualidade. A própria igreja de hoje precisa de pais. É quase que um chamado à paternidade responsável dentro do sacramento do matrimônio, daqueles que assumem a responsabilidade de criar filhos, às vezes até filhos adotivos, mas a igreja necessita. E aí o Papa fala isso aqui de uma forma também voltada para os clérigos. Nós vemos que ele vai chamar para que cada sacerdote e bispo também assuma o papel de paternidade no seu apostolado. E aí ele aborda a partir de duas passagens bíblicas especificamente esse chamado. Fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. 1 Coríntios 4, 5. A importância de gerar na fé é a paternidade espiritual da qual ele convida sacerdotes e bispos. Já em Gálatas 4,19 ele diz: meus filhos, por quem sinto outra vez dores de parto, até que Cristo se forme entre vós. Aqui nós vemos o chamado aos pais espirituais a dedicar os esforços ao povo a eles confiados como filhos. É o chamado do Papa, então, na carta Patris Corde aos sacerdotes e aos bispos. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. É importante ir colocando a vida terrena diante dos olhos também dos filhos, mostrando que há um percurso, que ali é onde cada um vai verdadeiramente agir, introduzindo na experiência da vida real. Pode haver a tendência do apego, mas o convite é esse. Em relação a São José, quando vai se referir à questão dos apelidos, além de chamar o pai adotivo de Jesus, o Papa também atribui o termo castíssimo. E aí, a partir do termo São José, castíssimo esposo de Maria, ele traz algumas abordagens sobre a castidade. E aí, em relação à castidade, que é um conceito importante, ele apresenta o seguinte: não se trata de uma indicação meramente afetiva, não está só na questão do afeto, mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. É uma atitude, não está só no sentimento, é um ato que se faz. E aí, esse ato, ele está para a liberdade também, não para o sentido de posse. E aí o Papa continua: a castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Só assim a pessoa pode se doar. Casta na família, né, no sentido
do matrimônio, casto na vida, né, daqueles que vão também optar pela vida de solteiros, por uma vida consagrada. Tudo isso vai levando à liberdade. A lógica do amor é sempre uma lógica da liberdade. Diferente do que se possa pensar no sentimento de posse, o amor segue a lógica de permitir ao outro, de dar ao outro a capacidade de ir e vir, mas também a capacidade de amar. José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Ele teve a oportunidade de poder dizer sim ou não àquele plano todo, aquele projeto todo que era o projeto de Deus, e que ele vai compreendendo já quando está ali dentro, no seu noivado e depois no casamento, quando aparecem os sonhos. Mas ele tinha liberdade de dizer sim ou não. E ele, com o coração curado, com a história curada, ele entra de forma livre, sabendo do preço que tinha a pagar. São José nunca se colocou a si mesmo no centro. É bonito a gente ver isso. Numa situação cultural até diferente, onde a imagem do homem, a imagem paterna, ela assumia a centralidade, São José, ele descentraliza de si e vai colocando a imagem de Maria e de Jesus no centro da sua vida. É um homem que se doa, é um homem que se tem, que se possui, e a partir de possuir se pode dar-se. A felicidade de São José não se situa na lógica do sacrifício de si, mas na lógica do dom de si. Ele, por possuir-se, ele tem capacidade de dar-se. Então, nós vemos que toda essa lógica de São José não está no sacrifício. Não é um sacrifício apenas, é dom. Ele faz com consciência, ele se doa com consciência do que está fazendo. Então, esse comparativo é bonito. Não é apenas a lógica do sacrifício de si, mas o dom de si. Repetindo, porque possui, porque ele se possui. Naquele homem nunca se nota frustração, mas apenas confiança. São José não é um homem frustrado. Diante das situações que ele viveu, ele poderia carregar dentro do seu coração algumas frustrações, mas ele, como já foi dito, de coração e história curada, ele prefere confiar. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. Qualidade de santo. Não há lamúria, não há ali as reclamações, mas um processo carregado de gestos e atitudes de quem confia. Quando a vocação matrimonial, celibatária ou virginal, não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de experimentar a infelicidade, tristeza, frustração. Então, por isso é importante compreender que a castidade leva também à liberdade, porque aquele que busca viver a castidade, ele tem tendência de possuir-se para dar-se. Essa é uma lógica. E aí, isso não se torna tristeza, não se torna apenas sacrifício, mas retoma a carta. É dom de si. E é uma questão de maturidade, inclusive, maturidade espiritual, maturidade afetiva. A paternidade que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos sempre abre espaço para o inédito. É importante compreender isso. A renúncia de querer decidir pelos filhos. O pai precisa compreender esse papel, né, de ir dando ao filho a capacidade de ir tomando as suas decisões. Cada filho traz consigo sempre um mistério, algo de inédito. Isso às vezes causa insegurança, causa medo, mas que também só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeite a sua liberdade. Esse mistério que também às vezes é manifestado através de projetos, a carta traz, é importante que sejam respeitados e que o pai possa, na liberdade, ajudar a potencializar isso. E aí, refletindo, a gente poderia se perguntar, já imaginou se São José não permitisse Jesus se entregar por nós na cruz? Como que seria desastroso? Mas ele, sabendo que ele era o Messias, ele vai permitindo que Jesus vá vivendo o processo.
ele juntamente com Nossa Senhora. Então, permitir na liberdade, respeitar esse projeto, esse mistério que cada filho, cada filha traz consigo. O pai sente que completou a sua ação educativa e viveu a plenitude quando ele se torna inútil. Ou seja, o filho pode caminhar sozinho, o filho vai sendo autônomo. Aí é um grande sentido de que a paternidade foi completada. Né? O sentido de inutilidade. Né? Eu agora não sou mais tão necessário ao meu filho. E isso cura. E isso precisa de processo de cura também para ir aceitando esse processo. Ver o filho ser autônomo, caminhar sozinho. Quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu, ele simplesmente fora confiado aos seus cuidados. Essa é uma dinâmica que nós, enquanto pais, somos convidados a viver. Esse filho não é nosso, fora confiado a nós os cuidados. Paternidade nunca é exercício de posse. Fixa isso na carta. Paternidade nunca é exercício de posse. Finalizamos aqui então sobre os pseudônimos. São José, Pai na sombra, rogai por nós.